Ministro Lewandowski, para dar continuidade, eu chamo a julgamento o recurso extraordinário número 550.769 da minha relatoria, recorrente American Virginia, Indústria, Comércio e Importação, recorrido União Federal. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, eu peço vênia para fazer um resumo de meu voto. Eu vou distribuí-lo por escrito para que os colegas possam acompanhar o meu raciocínio e, eventualmente, dele discordar. Eu faço uma breve anotação inicial que eu pedi vista dos autos no dia 7/5/2008 e devolvi o voto vista 6 meses depois, em 17/11/2008. Mas, em razão do acúmulo de serviço que nós temos aqui, só agora que ele está sendo julgado por esse plenário. No caso, senhor presidente, e eu estou já adiantando meu voto no sentido do voto que Vossa Excelência proferiu. Então, nós estamos absolutamente identificados quanto ao resultado deste recurso extraordinário do qual Vossa Excelência, senhor presidente, foi relator. É um recurso extraordinário que foi interposto pela American Virginia Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos, e que se volta contra o acórdão prolatado pelo TRF da 2ª Região, que declarou constitucional o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593 de 77, com a redação que lhe deu a Lei 9.822 de 99. Basicamente, diz, e eu transcrevo esse dispositivo no que interessa, ele diz o seguinte: o registro especial e as empresas de tabaco, elas têm um registro especial do ponto de vista, enfim, fiscal. Diz, então, o artigo 2º, que esse registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pelo secretário da Receita Federal após a sua concessão, se ocorrer um dos seguintes fatos. 2, não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal. O acórdão recorrido considerou válida essa exigência e diz o seguinte: empresa fabricante de cigarros, cancelamento de registro especial, Decreto-Lei 1593, descumprimento de obrigações tributárias, necessidade de comprovação de regularidade fiscal da empresa e dos sócios, diretores ou gerentes. Então, transcrevo aqui a longa ementa e já parto aqui para a página 7 do meu voto. Então, nesta página 7, senhor presidente, eu digo que a questão que nós discutimos nesses autos consiste em saber se viola ou não os artigos 5º, inciso 13, inciso 54 e 170, parágrafo 1 da Constituição Federal, o condicionamento da concessão ou da manutenção de registro especial para a produção ou comercialização de cigarros ao cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória. Eu concluo, na esteira de Vossa Excelência, que não viola. Eu estou dizendo que a recorrente ajuizou a ação cautelar número tal. Vossa Excelência, senhor presidente, foi o relator e que se pretendeu atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário. E o plenário dessa Corte, em 27/6/2007, por maioria, indeferiu a medida liminar, vencidos Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, Celso de Mello e ministro Sepúlveda Pertence. Eu, naquela época, consignei meu voto oral que o empreendimento tabagista constitui uma atividade sui generis por suas próprias características, cujo funcionamento se sujeita a um regime tributário especial. E disse, então, que a concessão de registro especial de funcionamento desse tipo de empresa encontra-se condicionada ao cumprimento de uma série de requisitos legais, dentre os quais o estrito cumprimento de suas obrigações tributárias.
e anotei, então, que a empresa não vem cumprindo as suas obrigações tributárias e verifico, inclusive, que havia uma contumácia, verificava, então, que havia uma contumácia por parte da empresa no não pagamento de tributos e que persiste e persistia até então. Eu digo, na sequência, que o Decreto-Lei 1593 concede ao empreendimento tabagista o direito de funcionar em regime especial por constituir uma atividade econômica meramente tolerada pelo Estado, mediante outorga de registro especial expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Transcrevo adiante um trecho da manifestação do ministro César Peluso, em que Sua Excelência dizia que, ao investigar a ratio juris da necessidade de registro especial para atividade de produção de cigarros, vê-se logo que provém de norma inspirada não só por objetivos arrecadatórios, senão também por outras finalidades que fundamentam a exigência jurídica dos requisitos previstos para a manutenção do registro especial, entre os quais o da regularidade fiscal. Continua o ministro César Peluso tecendo considerações nesse sentido. Eu trago à baila uma reflexão do professor José Afonso da Silva sobre a constitucionalidade deste artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593, que eu transcrevo, em que diz que o eminente professor da USP diz que a livre iniciativa ela só é legítima quando o seu titular exerce essa atividade com respeito aos ditames da ordem jurídica, etc. E Vossas Excelências têm um trecho aqui integral em que me apoio e que peço licença para não lê-lo. Na mesma linha, o ministro Carlos Brito, na ocasião, afirmou que ele entendia que o inciso 2º do artigo 2, ou 2º, no decreto-lei questionado, foi recebido, sim, pela Constituição e não consagra uma sanção do tipo política. Porém, é em si um imperativo de política pública esse tipo de reação, cancelamento do registro por efeito de inidoneidade manifesta por descumprimento reiterado de obrigação tributária principal. A atividade tabagista, dizia ele, no plano industrial e mercantil é delicada mesmo. Ela é tão especial que reclama um regime tributário igualmente especial, aliás, como fez esse decreto 1593. Ele tece outras considerações que eu transcrevo. Eu digo, então, que, em que pese a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade das sanções políticas como meio coercitivo para a arrecadação de tributos, tal entendimento, a meu juízo, não contempla o desrespeito reiterado à legislação tributária como ocorre na espécie. Como bem asseverou no voto em que proferiu sobre a matéria o ministro Joaquim Barbosa, e cito entre aspas, não há que se falar em sanção política, se as restrições à prática da atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício da atividade econômica deve ser desproporcional e não razoável. Então, digo eu que, ao perseverar no descumprimento de suas obrigações tributárias, a recorrente atua com indevida vantagem em relação às demais empresas no mesmo ramo de atividade, o que, quando mais não seja, constitui flagrante afronta ao princípio constitucional da livre concorrência. E aqui, e são dados da época, segundo consta, a American Virginia é devedora de quase 2 bilhões de reais, sendo que em agosto de 2007 os débitos inscritos na dívida ativa alcançaram a cifra de mais de 1 bilhão de reais, como faço, enfim, ver aqui nesse trecho de meu voto. Consta ainda que o patrimônio da empresa e de seus sócios seria suficiente para garantir apenas 5% do valor do débito.
Então, digo que a situação revela-se ainda mais grave na espécie por tratar-se do não recolhimento de impostos sobre produtos industrializados, IPI, o qual incide, em função da essencialidade do produto, sobre 70% do total da arrecadação de impostos do setor. Então, digo, em outras palavras, o descumprimento injustificado e reiterado de obrigações tributárias principais e acessórias por parte da recorrente acarreta notória distorção no sistema concorrencial do mercado tabagista, na medida em que lhe permite comercializar seus produtos em patamar de preço inferior aos seus concorrentes. Salto um trecho do meu voto, passo para a última página, que é a página 13, e digo que o professor Tércio Ferraz Sampaio, nesse sentido, em parecer de folhas tais, concluiu que o referido decreto-lei, entre aspas, fortalece a livre iniciativa, sendo perfeitamente adequado em termos de razoabilidade aos fins que se destina, mantendo-se dentro das exigências do princípio da neutralidade concorrencial do Estado. E, por fim, aqui a parte mais sensível do meu voto, eu digo que, a meu ver, no caso, não se aplicam as súmulas 70, 323 e 547 dessa Suprema Corte, porquanto estas referem-se a devedores que se inserem no regime geral de atividades econômicas, não nesse setor específico, delicado, especialíssimo, que é a indústria de tabaco, que ela funciona por uma benesse, digamos assim, do Estado. E digo, então, como ressaltou o professor José Afonso da Silva, na manifestação a qual já fiz referência, diz ele, entre aspas, que esses verbetes se voltam contra ato administrativo concreto de interdição ou apreensão ou de proibição sem base legal expressa e específica, simplesmente com o objetivo de obter o pagamento do tributo. Isso não é possível mesmo. Quer dizer, é uma ação coercitiva para obrigar o pagamento do tributo. Mas diz o professor, o constitucionalista da USP, que o artigo 2º daquele decreto-lei não estabelece meio coercitivo para a cobrança do tributo, mas sim sanções por práticas de atos ilícitos contra a ordem tributária. Então, senhor presidente, acompanhando o voto de Vossa Excelência, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto. Ministro Teori. Estou de acordo, senhor presidente. Ministra Rosa. Senhor presidente, o voto de Vossa Excelência, agora reportando meus fundamentos do ministro Lewandowski. Ministro Fux. Presidente, eu também acompanho e gostaria de trazer só à baila um fato concreto. É que no início da minha vida profissional eu trabalhei numa empresa anglo-holandesa que foi obrigada a ir embora do Brasil porque havia uma concorrência absolutamente desleal na medida em que os produtos dos concorrentes eram falsificados e eles não pagavam tributo. Mas como não acontecia nada, a concorrência se tornou absolutamente desleal. E eu me recordo que exatamente por força dessas anomalias é que a emenda constitucional 42 de 2003 trouxe uma linha, um artigo 146, que na época foi muito debatido pelo meio tributário, exatamente sobre esse enfoque que o ministro Ricardo Lewandowski trouxe agora. Quer dizer, isto não é uma política arrecadatória, isto é uma imbricação entre o problema tributário e o problema da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, o artigo 146 passou a dispor: a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, como esse do tabaco, que é uma atividade tolerada pelo Estado, com o objetivo de prevenir desequilíbrios na concorrência, que é exatamente o caso específico, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer norma de igual objetivo. Então, me chamaram a atenção duas afirmações. Uma do professor José Afonso da Silva, que, à luz do caso concreto, dispõe: não se trata, nesse caso, de mero inadimplemento de obrigação tributária, mas, na verdade, o que se pretende aqui é assumir uma prática ilícita para obter uma vantagem concorrencial, porque, dito de forma solta, pode-se imaginar que a interdição do estabelecimento deu-se por falta de pagamento de um crédito tributário qualquer, não. Aqui há uma estratégia dolosa contra a administração tributária que já levou a empresa a um patamar de um débito de 2 bilhões
de reais, que é efetivamente um capital irrecuperável pelo poder público, que concede esse regime especial para uma atividade nociva ao Estado, tendo em vista as moléstias que acarreta. Então, é uma questão lindeira à ordem econômica e social. Daí, o problema não poder ser resolvido com essas súmulas, que pressupõem uma dívida tributária normal e a interdição do estabelecimento. Aqui, a hipótese é completamente diferente. Eu acompanho integralmente os votos do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro da Rosa Weber e do ministro Teori. Ministro Dias Toffoli. Presidente, a minha conclusão é a mesma. Eu só registro que, embora acompanhe na conclusão pelo desprovimento, eu faço com fundamento no conteúdo do voto do ministro César Peluso na ação cautelar 1657, também tratava desse RE. Então, com base naqueles argumentos trazidos pelo ministro Peluso, é que eu fundamento o meu voto. Não vou fazer aqui a leitura, nós temos que dar uma dinâmica cada vez mais célere ao colegiado, estamos procurando fazer isso, mas depois eu agregarei essas razões ao voto. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu vou divergir da orientação que está dominando, ressaltando alguns aspectos. Cuida-se de recurso extraordinário, interposto contra acordo prolatado pelo TRF da 2ª Região, que considerou constitucional o artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593 de 77, com a redação dada pela Lei 9822 de 1999, que prevê o cancelamento do registro especial necessário à fabricação de cigarros no caso de descumprimento de obrigação tributária acessória ou principal relativa a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. Em seu favor, a recorrente alega a violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade, da liberdade de profissão, da livre iniciativa. A questão de fundo, no caso, já foi ao menos parcialmente examinada no julgamento da ação cautelar, como destacado 1657, da relatoria de Vossa Excelência. Inicialmente, redatou para acórdão o ministro César Peluso, em que ficou assente, então, que fabricação de cigarros, cancelamento do registro especial para produção, legalidade aparente, inadimplemento sistemático e isolado da obrigação de pagar imposto sobre produtos industrializados, IPI, comportamento ofensivo à livre concorrência, singularidade do mercado e do caso, liminar indeferida em ação cautelar, inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão, votos vencidos, carece de razoabilidade jurídica para efeito de emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, deixando sistemática e isoladamente de recolher o imposto sobre produtos industrializados, com consequente redução do preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro especial e interditados os estabelecimentos. Naquele julgamento, prevaleceu por maioria de votos o entendimento de que o inadimplemento contumaz das obrigações tributárias representava em si um comportamento ofensivo à livre concorrência, a ponto de justificar as medidas extremas por parte da Receita Federal do Brasil, no sentido de cancelar o registro da fabricante de cigarros. Acompanhei, na ocasião, a divergência aberta pelo voto visto do ministro César Peluso, que, amparado na singularidade factual e normativa do caso, reconheceu a falta de razoabilidade no pedido cautelar, então em debate. Destaco do voto de Sua Excelência a seguinte passagem. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é sempre medida clara de exceção e, como tal, exige severidade de juízo. Ora, suposto o perigo em mora pudesse ou possa estar configurado à vista da interrupção das atividades da empresa, não lhe encontro razoabilidade jurídica ao pedido por conta da singularidade factual e normativa do caso. Ainda na primeira hipótese, seria forçoso reconhecer a existência de perigo em mora inverso, consistente na exposição dos consumidores, da sociedade em geral e, em particular, da condição objetiva da livre concorrência, ao risco da continuidade do funcionamento da empresa para tanto habilitada. Tal situação exigiria ponderação de segunda ordem,
que sequer é necessária aqui, pois a só falta de um dos requisitos necessários à concessão de medida liminar basta-lhe ao indeferimento. Pedi vista no julgamento daquela ação cautelar para um melhor exame da matéria e, convencido da falta de plausibilidade jurídica do pedido, também votei pelo indeferimento da medida cautelar. No entanto, em meu voto, fiz questão de registrar a importância constitucional do debate já ali suscitado, reservando-me o direito de aprofundar esse exame por ocasião do julgamento deste recurso extraordinário. Consta do voto visto que então proferi. Na hipótese dos autos, as especificidades que envolvem o caso atestam a ausência do fumus boni iuris, é certo, não obstante que a questão constitucional é deveras interessante. Tem-se um imanente conflito entre a liberdade de iniciativa e a livre concorrência, como valores da ordem econômica, por um lado, e por outro a defesa da saúde e do consumidor, como princípios justificadores da intervenção do Estado regulador. Tenho como entendimento assentado que a liberdade de iniciativa não é liberdade absoluta, mas liberdade passível de ser condicionada pela ordem jurídica. Cabe ao Estado regulador estabelecer as normas que lastrearão o exercício da atividade econômica, sempre tendo em vista o bem-estar social. A questão está em saber quando esta intervenção estatal reguladora da atividade econômica é adequada e necessária e se está justificada por imperativos de saúde pública, defesa do consumidor, valorização do trabalho humano, proteção do meio ambiente, etc. Ou seja, se ela corresponde ao princípio da proporcionalidade. No âmbito da atividade econômica de fabricação e comercialização de produtos do tabaco, os limites entre o proporcional e o desproporcional foram sempre de difícil precisão. Os reconhecidos malefícios à saúde causados por produtos oriundos do tabaco sempre foram utilizados como razão justificadora da intervenção estatal mais rigorosa nesse segmento da economia. Nesse quadro, o Decreto-Lei 1593/77 impõe às empresas tabagistas um regime jurídico especial, com rigorosas regras condicionantes do exercício da atividade, como a manutenção de instalações adequadas, a instalação de contadores automáticos da quantidade de cigarros maços produzida, o controle sobre a qualidade dos insumos empregados na produção, assim como o pagamento em dia dos tributos incidentes sobre a atividade. No âmbito dessa atividade, os comprovados e graves danos à saúde pública causados pelo cigarro e outros derivados do fumo, assim como a necessidade de um plus de proteção ao consumidor de produtos do tabaco, tendem a funcionar como uma espécie de geral para a intervenção estatal mais rigorosa. A questão central, repito, está em saber até onde pode o Estado regulador avançar nesse intuito de proteger a saúde pública para restringir ainda mais a liberdade de iniciativa. Ou até mesmo seria o caso de se refletir se, em se tratando de produtos amplamente reconhecidos, tanto no âmbito científico como pelo senso comum, pelo seu elevado grau de nocividade à saúde, a permissão ou a proibição da atividade econômica de sua fabricação e comercialização não estariam no âmbito de privativa discricionariedade do Estado. É claro que aqui, se quiséssemos, teríamos que discutir também a liberdade do utente ou do consumidor, que é uma questão que tem que ser discutido na perspectiva da própria liberdade. Mas aí eu continuava. Adentramos, assim, em tema central da dogmática da interpretação constitucional, especialmente de direitos fundamentais na qualidade de princípios da ordem jurídica. Porém, deixo aqui esclarecido que todas essas questões serão objeto da discussão no próprio recurso extraordinário, assim como na ADIM 3311, ambos os processos sob a relatoria de Vossa Excelência, presidente. E seria recomendável que ambos fossem objeto de um debate conjunto nesse plenário, dizia eu. Reservo-me, portanto, para aprofundar as questões levantadas no momento oportuno. Pois bem, é chegado agora o momento de aprofundarmos o debate constitucional acerca daquelas questões. E o ponto central, segundo me parece, está em saber se é lícito a fazenda impedir o exercício da atividade empresarial em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória ou principal. A discussão está posta em face do que dispõe o artigo 2º, 2 do Decreto-Lei 1593, de 77, com a redação alterada pela Lei 9822 e 99, eis o teor da norma verbis. O registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pela autoridade concedente, se após a sua concessão ocorrer um dos seguintes fatos:
desatendimento dos requisitos que condicionaram a concessão do registro, não cumprimento de obrigação principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria de Receita Federal. A disposição deve ser lida em conjunto com o caput do artigo 1º do mesmo diploma normativo, que estabelece que a fabricação de cigarros classificados no Código 2402-2000 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIP, será exercida exclusivamente pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas, mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. A razão para a exigência de registro especial da empresa perante a Receita Federal seria, em tese, a mesma que justifica as restrições à propaganda imposta pela Lei 9249 de 96 e a carga fiscal elevada incidente sobre esse segmento econômico, a natureza altamente nociva à saúde humana dos produtos fumígeros, notadamente o cigarro. Ora, se esta é a justificação do regime especial imposto aos fabricantes de cigarro, isto é, se é em prol da saúde pública que a atividade se submete a severas restrições, por certo que essa mesma justificativa não serve para amparar a previsão do artigo 2º, inciso 2, do Decreto-Lei 1593, de 77. Rigorosamente, a mim não me parece que a disposição impugnada encontre outro sentido no ordenamento jurídico vigente, a não ser o de reforçar a eficácia das normas tributárias que oneram o segmento econômico em questão. Por isso, não tenho dúvida em afirmar que se trata de regra com clara natureza de sanção política, estabelecida em benefício da arrecadação fiscal e em evidente descompasso com a jurisprudência desta Corte. Lembro nessa linha que a orientação adotada pela jurisprudência da Corte sempre foi firme no sentido de rechaçar as chamadas sanções políticas em matéria tributária. Refiro-me ao uso de meios oblíquos para forçar o contribuinte ao pagamento do tributo ou ao cumprimento das obrigações acessórias. Cito a propósito 3 enunciados das súmulas desta Corte: súmula 70, a súmula 323 e a súmula 547. Súmula 70. É inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Não é lícito, diz a súmula 547, a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Nessas 3 situações, fica clara, presidente, a orientação acolhida por esta Corte quanto à inadmissibilidade de expedientes sancionatórios indiretos para forçar o cumprimento da obrigação tributária, seja interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, proibição de que o contribuinte em débito adquira estampilhas, restrição ao despacho de mercadorias, seja impedimento que exerça atividades profissionais. Não vejo diferença jurídica significativa entre a medida imposta pelo artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593, na redação da Lei de 99, e aquelas previstas nas súmulas 70, 323 e 547. Em todas essas hipóteses, está-se diante de medidas com clara natureza de sanção política. Nota-se que o fato jurídico que dá ensejo ao cancelamento do registro especial, com fundamento no inciso 2 do artigo 2º, é rigorosamente o mesmo que motiva a aplicação das sanções diretas de multa ou execução fiscal, o mero descumprimento da obrigação tributária, seja ela acessória ou principal. Em outras palavras, descumprindo a legislação tributária federal, a Fazenda Nacional poderá, conforme o caso, impor multa, promover execução fiscal e ainda proibir de todo o desempenho da atividade econômica em questão nos casos de cancelamento de registro.
não me parece que esta última medida deva ser providência posta à disposição da autoridade fiscal. Trata-se, a meu ver, nitidamente de sanção política, semelhante a outras tantas contra as quais já se pronunciou esta Corte. Destaco, mais uma vez, presidente, que o entendimento acolhido pela jurisprudência desta Corte é, já há muitos anos, no sentido de combater o emprego de toda sorte de expediente oblíquo para a cobrança de tributo. Isso numa época, presidente, em que os modelos à disposição para execução eram muito mais tímidos do que os hoje existentes, com ações cautelares muito efetivas, a possibilidade de penhora online, em suma, tudo isso que está também à disposição do fisco. Veja a propósito o RS 63043 da relatoria do ministro Thompson Flores, datado de 68. Sanções políticas nas obrigações fiscais, interpretação do Decreto-Lei número 5 de 37, inconstitucionalidade das restrições de impostos. Jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, recurso não conhecido. Há inúmeros outros precedentes, antigos e recentes, acolhendo idêntica orientação. Cito da minha relatoria o agravo regimental no agravo do instrumento 798210, assim emendado. Agravo regimental no agravo do instrumento tributário, norma local que condiciona a concessão de regime especial de tributação à apresentação de CND, meio indireto de cobrança de tributo, ofensa ao princípio da livre atividade econômica. Precedentes, agravo regimental a que se nega provimento. Também o ministro Celso de Mello tem uma série de decisões no mesmo sentido, inclusive no RE 415-015, fortemente embasado na doutrina pátria, dizendo o seguinte: cabe relembrar neste ponto, consideradas as referências doutrinárias que vem dispor a clássica advertência de Orozimbo Nonato, consubstanciada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acordo no qual aquele eminente e saudoso magistrado acentuou de forma particularmente expressiva a maneira do que já o fizera o Chief Justice John Marshall, quando do julgamento em 1819 do célebre caso McCulloch versus Maryland, que o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir. Eis como relembra Bilac Pinto, em conhecida conferência sobre os limites do poder fiscal do Estado, essa extraordinária prerrogativa estatal traduz, em essência, um poder que somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem compatível com a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria e com o direito de propriedade. E Sua Excelência, ministro Celso, então prossegue dizendo: daí a necessidade de rememorar sempre a função tutelar do Poder Judiciário, investido de competência institucional para neutralizar eventuais abusos das entidades governamentais que, muitas vezes deslembradas da existência em nosso sistema jurídico de um Estatuto Constitucional do Contribuinte, consubstanciador de direitos e garantias oponíveis ao poder impositivo do Estado, culminam por asfixiar arbitrariamente o sujeito passivo da obrigação tributária, inviabilizando-lhe injustamente o exercício de atividades legítimas, o que só faz conferir permanente atualidade às palavras do Justice Oliver Wendell Holmes. O poder de impor as taxas não é o poder de destruir enquanto existir a Corte. Né? The power to tax is not the power to destroy while this Court sits. Em dictum segundo o qual, em livre tradução, o poder de tributar não significa nem envolve o poder de destruir, pelo menos enquanto existir esta Corte Suprema, proferidas ainda como dissenting opinion no julgamento em 1928, no caso Panhandle Oil versus State of Mississippi.
Não se pode perder de perspectiva, ainda prossegue o ministro Celso, neste ponto, em face do conteúdo evidentemente arbitrário da exigência estatal, ora questionada na presente sede recursal, o fato de que, especialmente quando se tratar de matéria tributária, impõe-se ao Estado, no processo de elaboração das leis, a observância do necessário coeficiente de razoabilidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do poder público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantivo due process of law. Eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu prossigo na minha análise dizendo o seguinte: diante da natureza jurídica da medida em questão, outro caminho não há senão reconhecer sua frontal inconstitucionalidade nos termos da orientação pacífica da jurisprudência desta Corte. Não desconheço de certas peculiaridades fáticas do caso em exame, que, ao que tudo indica, envolve contumaz e empresa sonegadora. Aliás, foram esses, ao menos em parte, os motivos que justificaram o indeferimento da medida cautelar requerida na ação cautelar 1657. Não posso, entretanto, negar a gravidade do precedente que se está a abrir. Aquilo sobre que nos debruçamos neste julgamento não é apenas uma situação fática peculiar de uma grande devedora da Fazenda Nacional. É, sobretudo, a constitucionalidade da previsão do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593, de 77, com a redação de 99, que, em suma, permite impedir o exercício de atividade econômica em questão em face do mero inadimplemento de qualquer tributo federal. Além disso, não se pode perder de vista a gravidade dos efeitos do ato administrativo de cancelamento do registro especial. Na prática, a aplicação da medida representará uma verdadeira pena de morte da pessoa jurídica, máxime nos casos em que o objeto social da pessoa jurídica confunde-se com a atividade que justifica a exigência do regime especial. No caso aqui, a questão da fabricação de cigarros. Nessas hipóteses, ter-se-ia algo semelhante à decretação da extinção da pessoa jurídica por meio de ato administrativo. À guisa de analogia, presidente, vale destacar que a Constituição Federal de 88, no inciso 19 do artigo 5º, assegura que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, a dissolução, o trânsito em julgado da decisão judicial. Ou seja, para a dissolução das associações, exige-se decisão judicial, ao passo que para as empresas do ramo econômico em questão, bastaria um ato administrativo da Fazenda. É certo que, tecnicamente, nos casos de cancelamento de registro especial, não se dá a desconstituição da pessoa jurídica, impede-se apenas o exercício de certa atividade econômica. De toda sorte, parece-me que a comparação é válida a título de ilustração para assinalar a gravidade do ato administrativo em questão. Sem o registro, a atividade econômica que dá sentido à empresa não poderá ser exercida. Também não entendo que os prováveis efeitos concorrenciais do descumprimento da legislação tributária possam justificar abstratamente a medida prevista no artigo 2º, 2 do Decreto-Lei 1593. Fosse assim, todo devedor do fisco deveria ficar impedido de desempenhar a atividade econômica, porque não arcou com um custo idêntico àquele que foi suportado pelo seu concorrente, por circunstâncias as mais variadas, acidentalidades, às vezes, do próprio mercado. A questão concorrencial parece, sim, particularmente grave, no caso em exame, diante das peculiaridades da situação concreta da recorrente, mas não é, por si só, argumento suficiente para assegurar a constitucionalidade da medida em questão. Em todo caso, nada está a indicar que tutela de concorrência seja o escopo por detrás da norma em questão. O próprio órgão incumbido de zelar pela concorrência é outro que não a Receita Federal no nosso sistema jurídico. Em rigor, o que se percebe é que falta outro fundamento
para a restrição imposta pelo artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593, de 77, que não o de garantir a eficácia da tributação incidente sobre a atividade econômica em questão e, por conseguinte, a arrecadação tributária que dela decorre. Também não me impressionam os argumentos ligados à saúde pública, porque, como eu disse, se tratasse de fato de tutelar a saúde pública, nós teríamos que ter outro tipo de medida que não a exacerbação simples do tributo. Nada há, portanto, que justifique, diante da ordem constitucional em vigor, a meu ver, a restrição imposta pelo artigo 2º, 2 do Decreto-Lei. Trata-se de medida desproporcional e frontalmente em descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal, do livre exercício da profissão. Ante o exposto, reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593 e dou provimento ao recurso. É como voto. Antes de passar a palavra ao ministro Marco Aurélio, eu gostaria de lembrar que o meu voto contém inúmeras, mas inúmeras ressalvas voltadas justamente à preservação do devido processo legal, tal como preconizado aqui pelo ministro Gilmar Mendes. E, por outro lado, nós não devemos perder de perspectiva o fato de que aqui nós estamos tratando de atividades especialíssimas. E o de que se cuida aqui é de empresas cuja essência é sonegar. E para o funcionário, presidente, precisa de autorização prévia do fisco. Precisa de autorização, mas elas têm essa autorização e o que eu acabo de dizer, a essência dessas empresas é sonegar. Nós temos um dado muito preciso sobre essa atividade de tabaco. Existem 14 empresas que operam, na época existiam. Somente 2 pagam imposto. São conhecidas. Ou seja, as outras funcionam em absoluta ilegalidade. É disso que se cuida. Ministro Marco Aurélio. Presidente, em situação bem mais amena do que a que nós enfrentamos neste processo, o plenário, em 17 de março de 2005, fulminou uma lei estadual, uma lei de Santa Catarina. E aí, como relator do processo, refiro-me ao recurso extraordinário 413.782, tive a oportunidade de consignar débito fiscal, impressão de notas fiscais, proibição, insubsistência. Surge conflitante com a Carta da República, legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito com o fisco, ao requerimento de expedição negócio a negócio de nota fiscal avulsa. O que temos, no caso, discussão sobre a valia ou não do denominado registro especial? Não. Não se discute a possibilidade de a administração pública conferir um registro especial a esta ou aquela empresa. A discussão diz respeito a uma atividade lícita e está centrada no poder de morte de uma pessoa jurídica pelo fisco e a partir do inadimplemento tributário. Não se tem aqui uma coação política
para chegar-se à arrecadação de tributos, se não tivermos, não sei em que caso teremos. Se formos à lei disciplinadora da execução judicial, considerada a dívida ativa da Fazenda, nós vamos ver que a dívida ativa devidamente, legitimamente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez. Vale dizer, desnecessário é um processo de conhecimento para ter-se um título judicial condenatório. Basta a inscrição do débito na dívida ativa e que essa inscrição se amolde ao figurino legal. Vossa Excelência apontou que se tem cerca de, ou se tinha à época da medida cautelar indeferida, apreciada pelo plenário, cerca de 14 empresas operando na área tabagista no território nacional e que somente 2 pagam o imposto. Onde está o Estado que não cobra como deveria cobrar esses impostos? Vejo que se deu, ou até mesmo uma carta em branco ao secretário da Receita Federal, ao prever-se que poderá ele cancelar. De início, tem-se uma faculdade, ele pode distinguir as situações, inclusive partindo para algo que é contrário à carta, que é o tratamento diferenciado de contribuintes. Poderá cancelar a qualquer tempo o registro especial. Não conheço os demais incisos do artigo 2 do Decreto-Lei 1593 de 77, com a redação dada pela Lei 9.822 de 99. Mas o inciso 2, ele encerra, sob todos os títulos, sob todos os ângulos que se examine a matéria, uma coação política. Pagou, continua com o registro especial. Não pagou, o secretário da Receita Federal pode ferir de morte, cancelando esse registro especial a pessoa jurídica de direito privado. E está em bom português que o não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, pouco importa, relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, autoriza, no âmbito, repito, da faculdade, da distinção indevida, e torno a repetir que a indústria tabagista é legal no Brasil, pode autorizar o secretário e autoriza, poderá o secretário da Receita Federal simplesmente cancelar o registro. Nós temos 3 verbetes integrando a súmula da jurisprudência predominante do Supremo a revelar a impropriedade constitucional. E aí nos vem o preceito do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. A impossibilidade constitucional de impor-se coação política. E o 547, ele trata de uma situação muito semelhante à presente,
quando ainda se tinha o Instituto das Estampilhas, né? E revela que não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Como ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, não se trata aqui da proteção à saúde, porque se tratasse, se tivesse uma atividade proibida, não se estaria nem mesmo a discutir o alcance da norma regedora da espécie. O que percebemos é que se admite no território brasileiro a atividade, mas se condiciona a continuidade dessa atividade ao fato de a indústria encontrar-se em dia em termos tributários. Ainda bem que não se partiu para algo semelhante quanto ao devedor pessoa natural, porque aí talvez, né, tivéssemos a necessidade de construir um paredão para caminhar-se para uma morte realmente física dessa mesma pessoa natural. Por mais que me esforce, e não posso potencializar a proteção de outras indústrias, dizer que a concorrência passa a ser desleal. A concorrência desleal conduz com sectários diversos, não ao cancelamento em si do registro na administração pública. Por mais que me esforce, não posso dizer que essa cláusula que reforça o executivo fiscal, e já há prerrogativas imensas na Lei 6.830 de 80, regedora dos executivos fiscais, que essa cláusula seja harmônica com os novos ares. Já não falo das constituições pretéritas e também, no tocante a elas, não seria harmônica com os novos ares democráticos da Constituição de 1988. Por isso, reafirmando a posição que assumi quando o colegiado enfrentou o pedido de implemento de medida cauteladora, concluo pelo provimento do recurso, declarando a inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 1593 de 77, com a redação imprimida pela Lei 9.822 de 99. É como voto. Senhor presidente, o litígio em causa envolve discussão relevantíssima em torno da possibilidade constitucional de o poder público impor restrições, ainda que fundadas em lei, destinadas a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo ou a cumprir obrigações tributárias principais ou acessórias e que culminam quase sempre em decorrência do caráter gravoso e indireto da coerção utilizada pelo Estado por inviabilizar o exercício pela empresa devedora de atividade econômica lícita. No caso em análise, põe-se em destaque o exame da legitimidade constitucional da exigência estatal, fundada no artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593 de 77, que erigiu o adimplemento de obrigação tributária principal e acessória à condição de requisito necessário à conservação pela empresa inadimplente de seu registro especial concedido pelo Poder Público, especificamente deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cabe acentuar neste ponto, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal, como aqui relembrado nos votos
dos eminentes ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, e também naquele que Vossa Excelência proferiu, que o Supremo Tribunal Federal, tendo presentes os postulados constitucionais que asseguram a livre prática de atividades econômicas lícitas, de um lado, e a liberdade de exercício profissional, de outro, e considerando ainda que o poder público dispõe de meios legítimos que lhe permitem tornar efetivos os créditos tributários, firmou a orientação jurisprudencial, hoje consubstanciada em enunciados sumulares, os enunciados 70, 323 e 547 desta Corte, no sentido de que a imposição pela autoridade fiscal de restrições de índole punitiva, quando motivada tal limitação pela mera inadimplência do contribuinte, ainda que se cuide de descumprimento de obrigação tributária meramente acessória, revela-se contrária às liberdades públicas referidas. Esse entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos proferidos por esta Corte, quer sob a égide do regime constitucional anterior, e eu menciono esses precedentes, quer em face da vigente Constituição da República. E aqui eu reproduzo esses julgados do Supremo Tribunal Federal. É certo, senhor presidente, consoante adverte a jurisprudência constitucional desta Corte, que não se reveste de natureza absoluta a liberdade de atividade empresarial, de atividade econômica ou profissional, uma vez que inexistem em nosso sistema jurídico direitos e garantias impregnados de caráter absoluto. Mesmo o direito à vida, que é uma prerrogativa fundamental de todos os seres, esse direito à vida sofre limitações previstas na própria Constituição, que admite a possibilidade de imposição de pena de morte, quando se cuidar de guerra externa, em que se ache envolvido o Estado brasileiro. Mas a circunstância de não se revelarem absolutos os direitos e garantias individuais, que se estendem não apenas às pessoas físicas ou naturais, mas também às pessoas jurídicas ou morais ou coletivas, essa circunstância de não se revelarem absolutos tais direitos e garantias proclamados no texto constitucional não significa que a administração tributária possa frustrar o exercício da atividade empresarial ou da atividade profissional do contribuinte inadimplente, impondo-lhe exigências gravosas que, não obstante as prerrogativas extraordinárias que já garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a constranger o devedor a satisfazer obrigações tributárias principais ou acessórias que sobre ele incidam. E, nesse ponto, vale referir, dentre as diversas prerrogativas processuais de que a administração tributária dispõe, a medida cautelar fiscal fundada na Lei 8.397 de 92, que tem como um de seus pressupostos precisamente a situação ora em exame, aquele caso em que, notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, deixa a empresa contribuinte de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa a sua exigibilidade, ou então põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros. E é tão ampla essa prerrogativa processual que a medida cautelar fiscal decretada por um terceiro, que é o Poder Judiciário e não a administração tributária, e que gera a indisponibilidade dos bens, pode alcançar também os bens particulares do próprio acionista controlador. É o que diz a legislação. Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista controlador e aos bens dos que, em razão do contrato social
ou do Estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais. O fato irrecusável nessa matéria, senhor presidente, como já é evidenciado pela própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal, é que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária para, em função deles, e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais principais ou acessórias, eventualmente em atraso. Esse comportamento estatal, porque arbitrário e porque inadmissível, tem sido igualmente censurado por autorizado magistério doutrinário, que eu aqui menciono, cito diversos autores, alguns dos quais, como o eminente professor Hugo de Brito Machado, quando fere precisamente o tema das sanções políticas no direito tributário. E diz ele, em seu magistério, que em direito tributário a expressão sanções políticas corresponde a restrições ou a proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras. Qualquer que seja a restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer atividade ilícita é inconstitucional, porque contraria o disposto nos artigos 5º, inciso 13 e 170, parágrafo único do Estatuto Maior do país. São exemplos mais comuns de sanções políticas a apreensão de mercadorias, sem que a presença física destas seja necessária para a comprovação do que o fisco aponta como ilícito, o denominado regime especial de fiscalização, a recusa de autorização para imprimir notas fiscais, a inscrição em cadastro de inadimplentes com as restrições daí decorrentes, a recusa de certidão negativa de débito quando não existe lançamento consumado contra o contribuinte, a suspensão e até o cancelamento da inscrição do contribuinte no respectivo cadastro, entre muitos outros. Todas essas práticas são flagrantemente inconstitucionais, entre outras razões, porque implicam indevida restrição ao direito de exercer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, exercício esse assegurado pelo artigo 170, parágrafo único da vigente Constituição, e configuram cobranças sem o devido processo legal, com grave violação do direito de defesa do contribuinte, porque a autoridade que a este impõe a restrição não é a autoridade competente para apreciar se a exigência é ou não é legal. Faço referência aqui a outros autores e digo, senhor presidente, cumpre assinalar que essa mesma percepção do tema, prestigiada pelo saudoso e eminente ministro Aliomar Baleeiro, é também compartilhada por lições que põem em destaque, no exame dessa matéria, o direito do contribuinte ao livre exercício de sua atividade profissional ou econômica, cuja prática legítima, qualificando-se como limitação material ao poder do Estado, inibe a administração tributária em face do postulado que consagra a proibição de excesso de impor ao contribuinte inadimplente restrições que configurem meios gravosos e irrazoáveis destinados a constranger de modo indireto o devedor a satisfazer o crédito tributário. E destaco, dentre esses autores eminentes, os professores Humberto Bergman Ávila, Sacha Calmon Navarro Coelho,
e Ricardo Lobo Torres, além do já mencionado professor Hugo e magistrado Hugo de Brito Machado, e também de Edson Freitas de Siqueira, em obra monográfica que versou precisamente o tema das chamadas sanções políticas impostas ao contribuinte inadimplente. E a censura a esse comportamento inconstitucional, quando adotado pelo poder público em sede tributária, foi registrado com extrema propriedade, em precisa lição, pelo eminente tributarista e professor Helenilson Cunha Pontes, em sua obra que versa o tema do princípio da proporcionalidade e o direito tributário. Diz esse eminente jurista que o Estado brasileiro, talvez em exemplo único em todo o mundo ocidental, exerce de forma cada vez mais criativa o seu poder de estabelecer sanções políticas ou indiretas, objetivando compelir o sujeito passivo a cumprir o seu dever tributário. Tantas foram as sanções tributárias indiretas criadas pelo Estado brasileiro, que deram origem a 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal. Enfim, sempre que houver a possibilidade de se impor medida menos gravosa à esfera jurídica do indivíduo infrator, cujo efeito seja semelhante àquele decorrente da aplicação de sanção mais limitadora, deve o Estado optar pela primeira, por exigência do princípio da proporcionalidade em seu aspecto necessidade. E prossegue nesse magistério que eu aqui reproduzo. É por essa razão, senhor presidente, que Eduardo Fortunato Bim, em excelente trabalho dedicado ao tema em análise, a inconstitucionalidade das sanções políticas tributárias no Estado de Direito, violação ao substantive due process of law, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui com indiscutível acerto que, aspas, as sanções indiretas afrontam de maneira autônoma cada um dos subprincípios da proporcionalidade, sendo inconstitucionais em um Estado de Direito, por violarem não somente este, mas ainda o substantive due process of law. E cabe relembrar nesse ponto, tal como me deu a honra de fazê-lo o eminente ministro Gilmar Mendes em seu douto voto, consideradas as referências doutrinárias ora expostas, a clássica advertência, salientei eu, em decisão proferida no RE 415-015 do Rio Grande do Sul, a clássica advertência de Orozimbo Nonato, consubstanciada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 18.331 de São Paulo, em acórdão no qual aquele saudoso magistrado acentuou, de maneira muito expressiva, a maneira do que já fizera o Chief Justice John Marshall, em 1819, no conhecido caso McCulloch versus Maryland, que o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir, pois, tal como relembra o saudoso ministro Bilac Pinto, em conhecida conferência sobre os limites do poder fiscal do Estado, essa extraordinária prerrogativa estatal traduz, em essência, aspas, um poder que somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem compatível com a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria e com o direito de propriedade, fecha aspas. Daí a necessidade de rememorar sempre, como aqui já foi salientado, a função tutelar, a vocação protetiva dessas cláusulas constitucionais e a função e a missão institucional do Poder Judiciário. O Poder Judiciário investido de competência institucional para neutralizar eventuais abusos das entidades tributantes, que muitas vezes
deslembradas da existência em nosso sistema jurídico de um estatuto constitucional do contribuinte, consubstanciador de direitos e garantias oponíveis pelo contribuinte ao poder impositivo do Estado, culminam por asfixiar o sujeito e arbitrariamente culminam por asfixiar o sujeito passivo da obrigação tributária, inviabilizando-lhe injustamente e injustamente o exercício de atividades legítimas, conferindo, a partir daí, permanente atualidade precisamente às palavras que o Justice Oliver Wendell Holmes Jr., num voto vencido, dissidente, proferiu em dictum, segundo o qual o poder de tributar não significa nem envolve o poder de destruir, pelo menos enquanto existir esta Corte Suprema, que ele proferiu em 1928, no caso Panhandle Oil Company versus State of Mississippi. Não se pode perder de perspectiva, finalmente, senhor presidente, tendo em vista o conteúdo evidentemente arbitrário da exigência estatal, ora questionada nesta sede recursal, o fato de que, especialmente quando se tratar de matéria tributária, impõe-se ao Estado, no processo de elaboração das leis, a observância do necessário coeficiente de razoabilidade, pois o Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. Em suma, senhor presidente, a prerrogativa institucional de tributar que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir ou de inviabilizar direitos de caráter fundamental, constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois este, o contribuinte, dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra os excessos cometidos pelo poder tributante ou ainda contra exigências irrazoáveis veiculados em diplomas normativos por este editados. É claro que os valores que objetivam preservar e tutelar a livre concorrência, a integridade da saúde pública, são valores essenciais, mas certamente não são as razões subjacentes à cláusula legal, ora em exame, como muito bem assinalou em seu douto voto o eminente ministro Gilmar Mendes. O fato, senhor presidente, é que, a meu juízo, com toda a vênia, a mim me parece que o acórdão, ora impugnado, diverge de orientação prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, orientação que tem sido reafirmada em julgamentos emanados desta Corte que eu aqui menciono. E por isso, senhor presidente, tendo em vista tais fundamentos e pedindo vênia a Vossa Excelência e a todos os eminentes ministros que proferiram substanciosos votos também a respeito dessa matéria, que é, por isso mesmo, uma matéria extremamente relevante e rica, não é? No sentido de que proporciona um debate importante a respeito de temas fundamentais consagrados em nosso sistema constitucional. Mas, tendo em vista tais razões, senhor presidente, eu também peço vênia para declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade do inciso 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 1593 de 77, conhecendo e dando provimento ao presente recurso extraordinário que foi interposto por uma empresa contribuinte. Pois não, por mais prazer. Vossa Excelência, eu acho que nesse seu voto demonstra de forma muito clara
insofismável que Vossa Excelência demonstra de forma muito clara, insofismável, que na espécie já dispõe o fisco dos meios adequados, inclusive para, mediante a observância do princípio da reserva de jurisdição, valer-se da medida cautelar fiscal para não exatamente incidir nessa pena de morte administrativa da empresa. De modo que me parece que esse é um argumento decisivo para marcar de forma indelével a desproporcionalidade da medida em caso. Senhor presidente, eu queria fazer uma brevíssima manifestação e reiterar a minha observação no sentido de que estamos diante de um caso absolutamente excepcional. Nós estamos diante de uma macrodelinquência tributária reiterada. São firmas que se dedicam a esta atividade de forma ilícita, na clandestinidade. Quando o fisco fecha uma dessas empresas, imediatamente outras é reaberta e assim sucessivamente, sem pagar o IPI, numa concorrência absolutamente predatória. Não estamos diante de uma situação normal em que a empresa que atua licitamente merece toda a proteção constitucional. É o que tinha a dizer. E geralmente com testas de ferro, como disse muito bem o ministro Toffoli. Bem, chegamos ao fim do julgamento. Proclamo o resultado. Negado o provimento ao recurso, decisão majoritária, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. Bem, nós